Glória a Deus. Meus irmãos, recebam a paz do Senhor Jesus. Amém. Está feliz nessa noite, nessa manhã, né? Noite. Nesta manhã, diga glória a Deus. Glória a Deus. Aproveitando que você está de pé, abra comigo a sua Bíblia. Evangelho de Jesus Cristo, o qual escreveu Lucas, capítulo 24. Lucas 24. Quem encontrou, diga amém. Amém. Vamos ler do versículo 13 em seguida. Lucas 24, capítulo 24, versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor. Naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminhos para a aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 70 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que enquanto conversavam, discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então, lhes perguntou Jesus: que é isto que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleópatas, respondeu, dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? Explicaram: o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obra e em palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as autoridades o entregaram para ser condenado à morte e crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto, é já o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjo, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro, verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não ouviram. Então lhes disse Jesus: ó mersos e tardos de coração, para que tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, impunha-lhe o que a seu respeito constava todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. Entrou para ficar com eles. Aconteceu que, quando estavam à mesa, todos tomando ele o pão, abençoou, tendo partido, lhes deu. Então lhes abriram os olhos, reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos impunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes aconteceram,
no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Amém? Toma seu assento, glorificando ao nome do Senhor. Estou sem hora aqui, gente. Se minha esposa puder trazer depois o meu celular, que o meu relógio aqui do meu tablet está errado. Sou que nem carro movido a álcool, demora para pegar, mas depois que pega não quer parar mais, né? Queridos, essa mensagem que eu vou ministrar nesta manhã, eu coloquei um tema nela. Não sou muito bom para tema em mensagem. E o tema é Caminho de Emaús, caminho que nos ensina e nos leva ao primeiro amor. Esse texto que a gente leu, esse texto que a gente acabou de fazer menção, é um texto que nos ensina lições profundas, que nos ensina lições que irão nos confrontar. E bem verdade que todos nós que um dia aceitamos a Cristo, iremos passar por este caminho de Emaús. Ninguém está isento deste caminho. Esses dois discípulos são um exemplo daquilo que a gente vai enfrentar ao longo da nossa caminhada cristã. John Bunyan, em seu livro Peregrino, ele vai discorrer de uma forma alegórica, dizendo as percas acerca da caminhada que o cristão decide fazer. E esse texto vai nos mostrar isso aqui. Esses dois discípulos estão voltando para a aldeia, para o lugar de onde eles vieram, após a morte de Jesus Cristo. O próprio Jesus, ele disse diversas vezes, alertou os seus discípulos, dizendo que quando ele fosse morto, o pastor fosse ferido, as suas ovelhas iriam dispersar. Mas ao som da sua voz, aquele que é a ovelha, ouviria a voz do seu pastor e retornaria. Então, a primeira lição que eu aprendo com este texto é que esses discípulos estão retrocedendo. Esses discípulos estão voltando para a sua vida corriqueira, para a prática de vida que outrora eles viviam, que eles vivenciavam. E aqui é um grande embate para a gente que é espiritual, para a gente que está engajado com os projetos, com os trabalhos. Porque quando a gente fala de retroceder, logo a gente imagina, está fraco na fé. A gente logo imagina uma pessoa que não ora mais, uma pessoa que não lê a Bíblia mais, uma pessoa que está desanimada por consequência de algum pecado, de algum ato que ela cometeu. Só que eles estão retrocedendo. O fato deles retroceder é o fato de estarem dizendo para si próprio: eu estou retrocedendo para a prática de vida que outrora eu decidi abandonar por consequência de uma palavra que penetrou no meu coração e eu decidi ouvir essa voz. Eu estou retrocedendo porque eu não encontro mais motivo para estar aqui em Jerusalém. Não há mais motivo para eu permanecer aqui, então eu vou retroceder. Eu vou voltar. Eu vou voltar a praticar aquilo que eu praticava. E quando eu falo que ninguém está isento de passar por este caminho, é porque alguns já passaram, outros estão passando, e quem ainda não passou vai passar. Quem aqui não está com o sentimento de pessoas que outrora você orou, se dedicou, buscou, cuidou, e hoje você não vê mais ela dentro da casa de Deus? Quantas pessoas têm que ser confrontadas todas as vezes que se arrumam para vir para dentro da casa do Senhor, louvar, bendizer, enaltecer ao nome do Senhor, mas tem que ser confrontada com a realidade de deixar um filho em casa, porque não quer vir para a casa de Deus. Do esposo que outrora acompanhava, que via e você se alegrava, mas hoje você não tem mais essa alegria de tê-lo ao seu lado, louvando e bendizendo ao nome do Senhor.
Deixa eu dizer algo para você, e contextualizando com aquilo que Jesus ele contou sobre o filho pródigo. Certa feita ele conta essa parábola dizendo que o filho chega para o pai: pai, me dá aquilo pelo qual eu tenho direito, e eu vou embora. Olha para cá, o pai não usa da autoridade que tem para que o filho permaneça. Ele poderia usar da autoridade que ele tinha para que o filho ficasse, mas ele dá. Mas é um tempo determinado por Deus para o filho retornar. O filho que saiu, conhecia o caminho. Quando ele quebra a cara, ele fala: eu vou ter novamente com meu pai. Então deixa eu já lançar algo da parte de Deus sobre a tua vida. Para quem está afastado, para aquela pessoa que você orou, tem um tempo determinado da parte de Deus. Para muitas pessoas é sinal de derrota, para muitas pessoas é sinal de retrocesso, é sinal de percas, mas para Deus é um caminho de ensinamento, um caminho que eu estou moldando ele, e Deus diz na minha boca nesta manhã: ele vai voltar mais crente do que era. Vai voltar. Mas a gente em alguns momentos da nossa vida, a gente tem esse sentimento: estou retrocedendo. Parece que a gente está dando um passo para frente, mas a gente retrocede 3. A gente busca melhorar, a gente busca se empenhar mais, mas parece que a gente está retrocedendo. E sabe o que eu acho mais lindo? É que quando eles estão indo de caminho para Emaús, Jesus aparece no versículo 16: e seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Estavam como que impedidos de o reconhecer. Sabe por quê? Porque é nesse caminho que Deus vai tratar de coisas profundas. Em 3 anos e meio não entenderam, mas neste dia, nesta caminhada que eu vou fazer com vocês, vocês vão entender aquilo que em 3 anos e meio você não entenderam. O segundo sentimento que eles têm neste caminho é um sentimento de perda. O caminho de Emaús é um caminho de perdas. Perceba, no versículo 17, eles estavam entristecidos. Jesus pergunta para eles: o que está acontecendo com vocês? E o semblante deles estão caídos, estão entristecidos. Por quê? Porque eles haviam perdido aquilo que motivava eles a caminhar. Essas pessoas foram chamadas por Jesus. Esses discípulos foram persuadidos por Jesus a viverem aquilo que jamais vivenciaram. Ele chega para Pedro e fala: Pedro, larga sua pescaria, vem ser pescador de homem. É algo novo, é algo que ele nunca vivenciou. Mas Jesus já havia morrido. Diz o texto, já é o 3º dia e nada aconteceu. Eles estão entristecidos. A gente, no meio da nossa caminhada, a gente vai ser confrontado, e teremos que ser maduros o suficientes para entender que no momento da minha caminhada eu vou ter perdas, que no momento da minha caminhada eu terei percas, eu não vou ganhar todas as batalhas. E o interessante aqui, que a gente fala de percas, mas o nível de perca aqui não é material, porque percas materiais a gente, com muito esforço, a gente conquista novamente. Percas materiais a gente, com muito esforço, a gente recupera. Mas o que dizer de uma perca de um ente querido, de uma pessoa que você amava, de uma pessoa que era próxima a você? Por mais que a gente parta do pressuposto de que há um céu, de que a morada, a gente não está preparado para certos níveis de percas na nossa vida. O que dizer quando a gente perde um filho, quando a gente perde um ente querido? Pedro, mas a gente não está alicerçada numa promessa? Estamos. A gente está alicerçada na promessa de que breve Ele virá buscar a sua noiva.
Só que a gente não está preparado para certos tipos de percas. A gente não está preparado para perder. A gente não está preparado para certos níveis de perca sobre a nossa vida. Pastor Josué Brandão contando um testemunho de um pastor que estava envolvido com a obra de Deus. Certa feita ele recebe um telefonema, e o telefonema não é muito agradável, porque o telefonema é sobre uma notícia de que o filho dele foi acometido de um assalto, e no meio daquele assalto, o filho dele morre. Ele estava trabalhando na obra de Deus, ele estava se esforçando, ele estava se dedicando em cuidar de vidas, e o filho dele vem a falecer. Aquele homem, aquele pastor, aquele que pregava a palavra de Deus, ele desiste e larga de tudo. Ele desiste e deixa todos os trabalhos que ele praticava, que ele estava envolvido. Certa feita Deus decide falar com ele. E quando Deus fala com ele, em meio àquela conversa, a pergunta gritante no coração dele é: aonde o Senhor estava quando meu filho morreu? Aonde o Senhor estava quando meu filho morreu? Deus fala para ele assim: eu estava no mesmo lugar quando dei o meu filho para morrer por você e pelos seus pecados. A gente não está preparado para certo tipo de perdas na nossa vida. E o interessante é que quando a gente perde alguma área da nossa vida, pessoas que estão ao nosso lado começam a criar paralelos e dizer: está perdendo porque está em pecado. A gente está tão alienado a essa teologia do efeito, da causa. A gente está tão alienado a esse conceito de que aquilo que eu faço tem um poder muito forte. De fato, aquilo que eu planto, eu vou colher. Mas o fato é que tem momentos na nossa vida que a gente vai perder. Não é porque a gente está em pecado não, e eu vou te provar na Bíblia. Jó capítulo de número 1, versículo de número 1. Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. O texto já começa assim: homem íntegro, reto, temente, que se desviava do mal. Aí você vai para o versículo 13 ao 19, olha a notícia que Jó recebe. Jó, você perdeu boi, você perdeu jumentos, você perdeu os servos, você perdeu camelos, e não obstante a tudo isso, você perdeu filhos e filhas. Ao nível, o avalanche de perdas. Só que chega no versículo 21, o que eu acho mais interessante. Jó fala assim: o Senhor me deu, o Senhor também tomou. Sabe o que Jó está revelando aqui? E eu acho muito lindo isso. No momento de perda, no momento de bênçãos, Deus estava, mas no momento de percas também Ele está. Sabe por quê? Porque Ele não perdeu o controle da situação. Levanta a sua mão. Em momentos de percas da sua vida, Deus não perdeu o controle da situação. Deus é soberano, Ele está sentado no alto e sublime trono. Ele sabe a sua dor, Ele sabe a sua tristeza, e Ele te trouxe nessa manhã para te dizer: eu estou abrindo uma ferida para curar, porque ferida maltratada, ela necrosa, ela apodrece, e nesta manhã Ele está abrindo essa ferida, porque Ele quer trazer cura. Há um bálsamo de Deus que está sendo derramado nessa manhã, e Ele está dizendo para você: recebe cura na tua alma, recebe cura na tua vida, porque eu tenho promessa sobre a tua vida. Eu tenho promessa. Eu tenho promessa. Deus me deu, Deus também tomou. Ele tem o controle, pastor Renato, de tudo, de tudo, de tudo. Ele tem o controle de tudo. Paulo escrevendo para os Coríntios, segunda carta, ele diz assim: onde está a morte? A tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vida, o meu Redentor vive. A nossa vitória está alicerçada nisso, o nosso Redentor vive.
É o terceiro dia, evangelista Rodrigo. Eles não percebem, mas Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. A terceira lição que esse texto nos ensina é que no caminho de Emaús é um caminho de frustrações. Caminho de Emaús, caminho de frustração. Pedrão, você veio nessa manhã aqui pregar derrota? Não, eu estou falando da minha vida e da tua vida, da nossa trajetória. É que muitas das vezes a gente espiritualiza muitas coisas e a gente esquece que a gente é ser humano. A gente esquece que a gente tem sentimentos. Eles estão frustrados, perceba no versículo de número 21. Ora, nós esperávamos que fosse Ele que havia de redimir. A gente estava esperando, a gente acreditou, a gente abandonou tudo por consequência daquilo que Ele nos prometeu. A gente estava esperando isso. Eles estão frustrados. Eles estão desanimados. E eu vou provar para você dentro da Bíblia que tem pessoas que estão frustradas dentro da igreja. Tem pessoas que estão frustradas com liderança, com pessoas. Tem pessoas que estão frustradas porque não foram lhe dadas a oportunidade, ou ela não foi recebida como ela queria ser bem recebida. Quando a gente abre em 1 Reis, capítulo de número, a partir do versículo do capítulo 17, a gente vai encontrar um profeta frustrado, Elias. Elias se frustrou. Sabe por quê? Porque lidar com pessoas é assim. Pessoas nos frustram às vezes. A gente chega a um nível de relacionamento que a gente se dedica muito a algumas pessoas, e essas pessoas às vezes não retribuem. E de fato a gente no nível de relacionamento não é que a gente quer que a pessoa nos aplauda, quer que nos vacione, não. É que você ama a pessoa, é que você acredita na pessoa, é que você dedica tempo de oração, de jejuar, de se consagrar, de levar a pessoa a um nível de relacionamento com Deus. E quando ela cresce, quando ela está abençoada, ela acaba. Som. Aleluia. Eu vou te mostrar aqui, ó, Elias. Elias no capítulo 17, ele prediz: segundo a minha palavra não haveria chuva. No capítulo 18, Elias desafia os profetas de Baal. No 18, ele ora o céu, e do céu desce fogo. Elias mata os profetas de Baal. Elias ora e depois de 3 anos e meio sem chuva, a chuva sobre a terra. Olha o nível de relacionamento, olha o nível espiritual deste homem. Mas chega no capítulo 19, versículo de número 4. Olha as palavras de Elias: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois eu não sou melhor do que os meus pais. Profeta frustrado. Quando a gente olha para o capítulo 19, parece que não é a mesma pessoa. Porque é um profeta que ora e cessa a chuva. Profeta que ora e desce fogo do céu. Ao nível de relacionamento deste homem. Mas por que ele se frustra? O versículo de número 39 do capítulo de número 18. Está aqui o grande motivo. O que, vendo todo o povo, caiu de rosto em terra e disse: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Pedro, você está falando que o motivo pelo qual ele se frustrou foi porque o povo se converteu? Não, não é isso. Houve um grande avivamento quando o fogo do céu, no desafio ali no Monte Carmelo, há um grande avivamento. Só que quando Elias desce, o povo retorna para as suas práticas, para a sua vida corriqueira. Um profeta que se esforça, um profeta que faz descer maravilhas do céu por meio da sua oração. E o povo que está vendo, pastora Lídia, o povo no momento se empolga, o povo no momento
há um grande quebrantamento, só que depois do passar daquele momento, eles voltam às suas práticas corriqueiras. Mas sabe o que eu acho interessante? Elias, ele diz, basta. E tem um momento na nossa vida de que o nível de frustração é tão grande que a gente vai falar assim, basta. A gente vai fazer uma autoanálise de se de fato vale a pena a gente continuar. Elias decide fugir. Elias decide correr. Elias decide se esconder. E sabe o que eu acho mais interessante? É que naquele momento Deus trata no mais profundo com Elias. Deixa eu dizer algo para você. Não é pecado você se frustrar com pessoas. Não é pecado você pensar em abandonar, chutar o balde. Não é pecado você pensar em desistir, não. Mas vai chegar um nível de frustração na tua vida que Deus, Ele tem momento certo para tratar com você. Deus tem momento certo para tratar com você. Está cansado, Elias? Está frustrado, Elias? Pode ir para a caverna. Eu vou tratar com você lá. Sabe que há 7.000 que ainda não se prostrou, mas eu vou tratar com você. Se você está frustrado, eu vou tratar com você. Outro camarada que se frustrou na Bíblia, Asaf. O levita frustrado dentro do templo do Senhor. Olha como Asaf começa o Salmo 73. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase que se desfaleceram os meus pés, pouco faltou para que eu desviasse os meus passos. O cara está todo dia dentro da casa de Deus. O cara está todo dia, está envolvido com a obra de Deus, está engajado com os projetos de Deus. Mas por dentro dele está destruído. Dentro dele está frustrado. E no versículo de número 2 do 73 ele diz assim: porque os meus olhos se desviaram, eu olhei para a prosperidade dos ímpios. O nível de frustração dele é: eu vejo Deus trabalhando na vida de A, eu vejo Deus trabalhando na vida de B. Sabe quando você entra dentro de um lar que você vê, pelo poder de Deus, pessoas se convertendo, você vê pessoas sendo salvas, pessoas sendo batizadas, pessoas sendo abençoadas, e você tem que se deparar todas as vezes dentro da tua casa com alguém doente, com alguém frustrada, e você se frustra às vezes com essas situações. Deus está trabalhando, Deus está salvando por intermédio da minha vida, Deus está me usando. Mas todas as vezes eu tenho que chegar em casa, eu tenho que me deparar com um filho rebelde que não quer estar na casa de Deus, com um esposo que poderia estar ao meu lado, mas já não está mais porque prefere ficar em casa. Mas seu nível de frustração também tem tempo determinado. Ei, Hernandes Dias Lopes, ele diz o seguinte: primeiro Deus trabalha em nós para depois Deus trabalhar através de nós. É que você está olhando dentro de uma ótica sua, você está querendo que Deus ele transforme o ambiente que está ao seu redor, mas Deus está trabalhando você, Deus está moldando você, Deus está preparando você para coisas grandes. Se prepara, porque só não vai ser um lar, mas Deus vai dar um rebanho para você cuidar, e o rebanho que você vai cuidar primeiro vai começar com a tua casa. Deus está te preparando para coisa grande, mas você precisa entender os níveis que Ele vai te deixar passar, e no meio desse caminho você vai se frustrar. No meio deste caminho você vai se frustrar. Pessoas vão te frustrar. Eles estão frustrados. A gente esperávamos que fosse Ele que havia de redimir, mas já é o terceiro dia e ainda não aconteceu. A segundo, eu acho interessante isso aqui, já estava até pulando. Asaf, em seu nível de frustração, ele está dentro da casa de Deus. Só que um dia, no versículo 17, ele diz: tudo isso aconteceu até que entrei no santuário
de Deus. Até que entrei no santuário de Deus. Dá valor aos cultos que você está vindo, às oportunidades que Deus te dá de estar aqui nesta casa de oração. Dá valor ao seu culto e se dedique o melhor que você puder, porque é neste momento deste culto que Deus te fortalece. É por isso que tem pessoas que estão olhando de fora e estão vendo, está debaixo de luta, de frustração, de dúvida, está debaixo de percas, o marido que fica em casa, o filho que fica em casa, mas como encontra força para estar? Sabe por quê? É porque a gente vem num culto como esse, aí sobe o irmão aqui com a oportunidade, aí tem o irmão que está louvando, aí vem a palavra de Deus, vem a oração, a gente é envolvido nesta atmosfera gloriosa, e Deus, Ele desce e fala conosco, a gente sai daqui mais forte, mais corajoso. Por quê? Porque Deus, Ele tem uma promessa estabelecida sobre a nossa vida. Deus tem uma obra estabelecida sobre a nossa casa e sobre a nossa família. Não há percas, não há frustração que para, porque Ele está no controle de toda a situação da nossa vida. Ele está. Quarto, o caminho de Emaús é um caminho de dúvidas. É um caminho de dúvidas. O caminho de Emaús é um caminho de dúvidas. Versículos 22 e 23. E não achando 22. E na verdade também que algumas mulheres que conosco estavam nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo. Não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjo, os quais afirmaram que ele vive. Há um relato. Alguém olha para eles e fala assim: ele ressuscitou. A gente teve uma visão, ele ressuscitou. É o terceiro dia, a promessa se cumpriu, ele ressuscitou. Só que é uma dúvida no coração deles. O caminho de Emaús é um caminho que a gente vai duvidar, e eu vou te mostrar um profeta que duvidou da sua própria mensagem que outrora ele anunciou. Mateus capítulo de número 11, versículos 2 e 3. João Batista duvidou da mensagem a qual ele próprio anunciou. Isaías já havia profetizado: eis a voz do que clama do deserto e prepara o caminho para o Senhor. O mesmo João Batista que outrora falou assim: eu não sou digno de desatar a sandália dos teus pés. É o João Batista que, quando está na prisão, no cárcere, 30 dias, ele diz assim, capítulo 11, 2 e 3, quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: és tu aquele que estava para vir, ou haveremos de esperar outro? Um profeta que duvida da sua própria mensagem. Por quê? Porque ele está no momento sozinho, está no momento preso. A gente duvida quando a gente perde o chão, quando parece que o céu está para a chuva. A gente duvida em determinados momentos da nossa vida, por quê? Porque parece que tudo está dando errado, parece que nada está acontecendo. A gente luta, a gente se dedica, a gente ora, a gente está nos trabalhos, a gente se esforça, mas parece que nada muda. Ei, vai lá, fala com Jesus. Eu preguei sobre Ele, eu falei sobre Ele, eu anunciei sobre Ele. Pergunta se Ele era o Cristo. Pergunta se de fato eu preguei a verdade a respeito dele. Ele está duvidando da sua própria mensagem. Ele está duvidando daquilo que outrora ele pregou. E a gente precisa entender que o caminho de Emaús é um caminho de dúvidas. Mas sabe o que é o interessante? Que no meio dessa dúvida, Deus está caminhando com você. Deus está fortalecendo você. É um caminho de dúvida, mas é um caminho de resiliência. É um caminho que você está suportando
É um caminho que dentro da sua ótica parece que nada está acontecendo, parece que nada está mudando, mas Deus está te dando força, Deus está dando graça. Enquanto você está caminhando, as coisas vão acontecendo. Enquanto você está caminhando, Deus vai transformando. Fica tranquilo, essa dúvida não vai te sucumbir, essa dúvida não vai te matar, essa dúvida não vai fazer com que você se afaste da presença de Deus. Essa dúvida vai te tornar mais forte, vai te tornar mais crente dentro da presença de Deus. Eu gosto muito do Salmo 121 e da forma como o salmista começa. Eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Há uma dúvida, de onde me virá o socorro? Mas ele continua, a dúvida não pode sucumbi-lo, não pode afogá-lo, e ele continua dizendo: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar os meus pés, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída. E ele finaliza assim: desde agora e para todo sempre. Ele pode começar o salmo com uma dúvida: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. Mas ele termina com uma certeza: Ele me guardará desde agora e para todo sempre. Essa luta que você está passando pode ter até feito você duvidar, mas você vai sair dela dizendo: Ele me guardará desde agora e para todo sempre, pois Ele é o guarda de Israel, é aquele que me guarda de dia e de noite, é aquele que me guarda a minha entrada e a minha saída. Ele me guarda, Ele me guarda. É um caminho de dúvidas, e eu estou caminhando para o final, que a hora está indo. Quinta lição: caminho de Emaús é um caminho de esclarecimentos. Olha comigo o versículo 27. Começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, impunha-lhe o que a seu respeito constava em toda a Escritura. O caminho de Emaús é um caminho que me ensina, é um caminho de esclarecimento. Aquilo que eles não aprenderam em 3 anos e meio, agora, naquela caminhada rumo que eles estão retrocedendo, Deus usa aquele local, aquilo que eles estão vivendo, para esclarecer: de fato, eu era o Cristo, o Filho de Deus. Sabe o que eles estão recebendo aqui? Uma aula de Antigo Testamento. Deus está fazendo aqui para eles aqui, dando uma aula de teologia. Pastor Renato, eu acho interessante isso aqui. Ele discorre desde Moisés, profetas maiores e menores, mostrando que ele era o Cristo, o Filho de Deus. Você está entendendo o nível de relacionamento que no momento daquela caminhada eles estão tendo com Jesus? Eu chego do seminário, eu chego pasmo, às vezes eu falo para minha esposa, eu falo: amor, como tem pessoas inteligentes. As 3 últimas aulas, pastor, é com o pastor Ribeiro, hebraico. E eu chego lá e falo assim: amor, é muita informação. A gente fica abismado, pasmo, com homens com um nível de conhecimento como esse. Mas é o próprio Jesus que está dando uma aula para eles. É o próprio Jesus que vai discorrer a respeito dele próprio. Então entenda, Jesus, no momento dessa caminhada, em meio a este caminho de perdas, frustrações, dúvidas, Jesus permitirá que a gente viva aquilo que jamais vivemos antes, experiências profundas com Ele. Pode ser momento de frustração, de perda, de dúvida sobre a tua vida, mas é momento de aprendizado sobre a tua vida. É momento de Deus deixar você mais forte. É momento de Deus, Ele soprar sobre a tua vida uma unção mais poderosa. Se prepara. Se prepara para receber unção dobrada sobre o teu ministério, sobre aquilo que Deus colocou sobre a tua vida. Suporta a dor.
Suporta as perdas, as frustrações, as dúvidas. Deus está falando: no meio deste caminho eu estou te ensinando. No meio desta caminhada eu estou te guardando. No meio desta caminhada eu estou fazendo com que você viva aquilo que você jamais imaginou viver na sua vida. Caminhos de Emaús é um caminho de esclarecimento que Jesus vai ter com eles. Sexto e último, caminhos de Emaús é o caminho que me leva ao primeiro amor. O que para eles é retroceder, Jesus está preparando um cenário comum, que eles estão acostumados. Um cenário que em 3 anos e meio fez parte do cotidiano deles e do aprendizado deles. Veja comigo o versículo 35. Então os discípulos contaram o que lhes acontecera a caminho e como fora por ele reconhecido no partir do pão. Para você retroceder, mas para Deus Ele está dizendo assim: eu estou te levando para um nível do primeiro amor, das primeiras coisas. Você não está entendendo nada do que está acontecendo. Por quê? Porque parece que não tem chão para você pisar, mas Deus está falando assim: enquanto você está caminhando, eu estou te guardando, eu estou te levando para um nível de intimidade que você jamais imaginou ter. Eu vou te mostrar. Eu acho interessante que todas as aparições após a ressurreição de Jesus, que Ele vai tendo, e o nível que Ele vai tratando com os seus discípulos, se assemelha ao nível como Ele chamou da primeira vez. Por exemplo, Pedro. Como é que Deus chama Pedro? Qual que é o cenário que Deus chama Pedro? Pedro está vindo de uma pesca frustrada. Pedro pesca a noite inteira. Pedro está na praia, e quando ele chega, Jesus fala assim: empresta o teu barco para que eu pregue. Pedrão, vai lá. Após haver a pesca maravilhosa, Deus chama Pedro: Pedro, vem viver aquilo que você jamais viveu, vem ser pescador de homem. Pedrão sanguíneo. Pedrão na última hora falou assim: eu vou com você até a morte. Vai não, Pedro, você não está preparado. Não é momento de você morrer ainda, Pedrão. Fica tranquilo que vai chegar o momento de você morrer, mas não é agora. Estou te preparando para você, que tem muita lenha para você queimar ainda. Pedro, ele nega. Quando Jesus ressuscita, o que Pedro está fazendo? Volta para as práticas de outrora. Pedro falou: eu vou pescar. Eu acho que o interessante que Pedro já tinha essa inclinação para a liderança, porque quando ele fala vamos pescar, os discípulos falam assim: eu vou com você também. Só que Pedro, quando ele está pescando, ele volta novamente de uma pescaria frustrada. E o interessante é que Jesus já está na praia com pão e peixe. João capítulo 21. João capítulo 21, ele já está com pão e peixe. E ele olha para os discípulos e fala assim: pegaram alguma coisa? Tem alguma coisa para comer? Tem não. Pegamos nada. Só que está preparado. Olha o cenário. Olha o cenário. Pedro se identifica com aquilo ali. É o mesmo cenário, eu vi de uma pesca frustrada, pastor Renato. Ele preparou. É o mesmo cenário. Aí Jesus chega para Pedro: Pedro, tu me amas? Pedrão de outrora, que negou antes da crucificação: te amo, vou contigo até a morte, mas negou. Agora o Pedrão aprendeu o processo, passou pelo processo e aprendeu: Senhor, tu sabes. Tu sabes. Pedrão, então apacenta as minhas ovelhas. Você entende? Olha o nível que Jesus está levando eles. Olha o nível. É para as práticas das primeiras coisas. É para o nível das primeiras coisas. Outro exemplo. Maria Madalena. Maria Madalena, capítulo 20 de João. Ela está diante do sepulcro. Está chorando, angustiada.
Os anjos olham para ela e falam assim: por que tu choras? Por que tu procuras entre os mortos aquele que vive? Ela não entende nada, ela fala assim: levaram o corpo do meu amado. Não pude nem preparar, cadê o meu amado? Jesus está do lado, está atrás dela, ela não reconhece. Jesus está no corpo glorificado, já ela não reconhece. Só que quando ela ouve aquela voz que outrora ecoou, que mexeu com ela aqui por dentro, aqui, quando ela ouve a voz do seu amado dizendo Maria, ela volta para trás, ela fala assim: é meu amado, ele ressuscitou. Entenda uma coisa, esse caminho de Emaús está te levando à prática das primeiras coisas. Para muitos é um caminho que parece que é derrota. Para muitos parece que é um caminho que vai te levar para um abismo. Deus está falando assim: é o nível de tratamento que eu estou tendo contigo. É o nível de tratamento, de intimidade que eu estou tendo com você. Você não está entendendo mais depois que você passar por este caminho, você vai se tornar mais forte. Eu estou te levando à prática das primeiras coisas. Tem pessoas aqui que orava de madrugada, já não ora mais. Tinha pessoas que entravam dentro da presença de Deus e chorava, já não chora mais. Deus está falando: eu estou com saudade de você. Eu estou com saudade de ouvir a sua voz. Estou permitindo você passar por este caminho. Sabe por quê? Porque eu tenho saudade de ouvir a sua voz. Eu tenho saudade de ver as lágrimas que regavam o teu rosto. É tempo de você voltar. É tempo da gente voltar à prática das primeiras coisas. Se coloca de pé. Deus não perdeu o controle da situação, meu amado. Deus não perdeu o controle da situação. Se prepara, depois que você sair desse processo, você vai ver filho, esposo. Se prepara a ver o seu ministério dando uma alavancada. Deus está te preparando para coisas maiores. Você não está entendendo agora, mas Ele está te conduzindo por este caminho. Ele está indo com você, Ele está te conduzindo. Ele está conduzindo a tua vida. Queria fazer uma oração com você. E só você que tem coragem, eu quero você aqui na frente aqui. Eu não sei em que nível está a tua vida, mas eu quero você aqui na frente aqui, que a gente quer orar pela tua vida. Deus está tratando com pessoas nesta manhã. Eu não sei em que nível está, mas Deus tem promessa sobre a tua vida. Aleluias. Aleluias. Dá para tirar um louvor aqui? Dá para tirar um louvor, pastorzão? Quem pode tirar um louvor aqui para a gente enquanto a gente faz essa oração? Estou dentro do tempo, falta 10 minutos. Aleluias. 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 Tem mais alguém? Tem mais alguém? Perdão, preciso de uma oração. O caminho de Emaús é um caminho de dor. O caminho de Emaús é um caminho que faz com que a gente não tenha chão para pisar. Mas Deus está conosco. Deus está conosco. Você que ficou aí, fecha teus olhos também, vamos fazer uma oração. Se você sentir de Deus, de sair do seu lugar para abraçar alguém, abraça essa pessoa. Se você sentir no coração de ministrar sobre a vida dela, ministra sobre a vida dela essa manhã. Tem pessoas aqui que com um abraço pode ser curada, e Deus ele pode usar a tua vida para trazer cura sobre a vida dessas pessoas. Vamos adorar, vamos orar. Fecha teus olhos. Aleluias. Senhor, a tua palavra foi ministrada nesta manhã. A tua palavra tem poder, Senhor Pai querido. Não é pela eloquência do homem, não, Senhor Pai querido, é a tua palavra. O Senhor tem compromisso com a tua palavra, e a tua palavra foi ministrada nesta manhã. Aqui estão pessoas aqui na frente que estão num nível, Senhor Pai querido, contigo, talvez de percas, frustrações, dúvidas. Mas o mais interessante, papai, é que no meio dessa trajetória o Senhor está conosco.
De fato, Senhor Pai querido, como diz John Buia, Senhor Pai querido, no livro Peregrino, terá momentos na nossa vida que a gente vai precisar abrir mão de algumas coisas que vão doer, que vão machucar, papai, mas a gente precisa, Senhor Pai querido, porque a gente tem um alvo traçado, Senhor Pai querido, e talvez algumas pessoas estão sofrendo aqui, Senhor Pai querido, nesses níveis, mas eu quero te pedir, Senhor, fortalece, Senhor Pai querido, essas pessoas, dá graça para que elas possam suportar, Senhor Pai querido. Mas que vencedor não é aquele que ganha todas as batalhas, mas é aquele que vai além do seu limite, Senhor Pai querido. É quando a gente não pode, é quando a gente não consegue, é quando a gente não tem mais força, que a gente escuta, Senhor Pai querido, a Tua voz, Senhor, ecoando, Senhor Pai querido, nos nossos ouvidos, dizendo: a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na Tua fraqueza. Senhor, fortalece crente aqui nesta manhã, fortalece pessoas aqui nesta manhã, Pai. Fortalece pessoas aqui, ministérios, papai. Quantas pessoas estão pensando em parar, pai, porque já não conseguem mais, não suportam mais, papai. Mas é tempo, Senhor Pai querido, é manhã, Senhor Pai querido, que o Senhor está derramando um bálsamo sobre as nossas vidas. Curas estão acontecendo nesta manhã, papai. Aleluias. Aleluias, começa a orar, deixa a oração fluir, igreja, deixa a oração fluir. Há poder no nome de Jesus, há poder no nome de Jesus. Você não vai entrar em quadro depressivo, não. Você não vai abandonar a tua chamada, não. Deus tem promessa sobre a tua vida. Deus tem promessa sobre a tua família. Aguenta, suporta. Não é tempo de ficar com a cabeça baixa. É tempo de levantar. É tempo de estufar o peito, murchar a barriga. Deus tem promessa sobre a tua vida. Deus tem promessa sobre a tua casa. Deus tem promessa sobre o teu ministério. Aleluias. Aleluias. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, Ele está na mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos. Ele entrou em casa, Ele está na mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos. E no partir do pão, os assuntos e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E no partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor.
tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa e perfumamos ela toda. Nós arrumamos a mesa, tome o lugar de honra. Nós preparamos a casa e perfumamos ela toda. Nós arrumamos a mesa, tome o lugar de honra. Nós te damos toda a honra, nós te damos toda a glória ao Cordeiro que foi morto, mas ressuscitou, ao Cordeiro que foi morto, mas ressuscitou. E nós te damos toda a glória, e nós te damos toda a honra ao Cordeiro que foi morto, mas ressuscitou, ao Cordeiro que foi morto, mas ressuscitou. E ao partir